Olá, quase viro um diabo poeira quando entrei em catarse com a ressonância harmônica. Você já se sentiu assim? Foi assim que eu me senti. Hoje eu quero compartilhar com você, ressonante ou não ressonante, como eu vivenciei a catarse, como é este sintoma, como ele é sentido durante o processo da ressonância harmônica. Porque muitas pessoas, elas não conseguem perceber que elas estão em meio a uma crise catártica e que técnicas podem ser utilizadas para limpar este mal-estar. Eu sou Marlinda Mello e neste canal, Entre o Céu e a Terra, nós conversamos sobre equilíbrio, autoconhecimento, expansão da consciência, despertar e alcançar a sua transformação. É claro, eu quero muito ouvir você. Comenta aqui no chat como foi a sua experiência com a catarse. Compartilhe com quem você vê que vai ajudar ou manda para pessoas que estejam passando por situação semelhante. Porque é essa troca que faz com que tudo valha a pena. Vamos juntos nessa jornada? Então vamos lá. Você sabe o que é catarse? Você entende por que ela é tão difícil? Você já conseguiu explicação para isso? Existe um ponto de virada. Você sabe qual é? Você conhece? Isso tudo vai ajudar você a não temer a catarse. Eu vou te contar isso daqui a alguns instantes, né? Então, eu fiz o caminho das palestras, eu pedi a ressonância harmônica, pedi para poder me ajudar a sair do estado depressivo e ansioso que eu vivia há décadas. A minha trajetória até eu acessar os vídeos do professor Hélio Couto não foi algo imediato. Eu tive dificuldades em entender o ponto de vista do professor. Eu falo sobre isso em um outro vídeo que eu vou deixar aqui em algum lugar, tá? Foi difícil para você também? Para mim foi muito desafiador, mas eu me comprometi comigo em ouvir o caminho das palestras, até pedir a ressonância harmônica. Eu ouvia muitos relatos de ressonantes que diziam ter medo da catarse, porque ela provoca um grande mal-estar. E realmente provoca. Eu vivo este mal-estar a cada onda e por isso eu resolvi fazer este vídeo. Durante todos estes anos com depressão e ansiedade, eu me sentia mal, me sentia angustiada com a insônia, com a dor na cabeça, intolerância, impaciência, triste. Porque a depressão ela causa todo esse tipo de sofrimento, de dificuldades para a gente lidar com as pessoas. E eu tinha essa dificuldade com a família, com o trabalho, comigo mesmo. Então, isso fazia com que muitas vezes eu acabasse me recolhendo, indo para o meu quarto, ficava muitas vezes até piorava a depressão. Então, eu já sentia dor constantemente e isso foi por anos. Então, era como eu ter uma ferida inflamada que doía o tempo todo e nenhum remédio fazia efeito. A catarse, ao contrário de tudo isso, era o limpar da ferida e a limpeza, ela dói. Eu digo dói porque eu estou no processo da ressonância, mas eu estou disposta a aceitar a limpeza, a suportar a dor para ver tudo curado. A dor da catarse, ela é um mal-estar que em mim, ela se manifesta como uma agonia, num misto de emoções, de lembranças, imagens, frases que vêm à minha memória, cheiros, tonturas, zumbidos no ouvido e muitas vezes sonhos reveladores. Na verdade, é um redemoinho que eu chamo de diabos poeira. Os diabos poeiras, que são gerados pela natureza, eles são pés de vento que levantam do chão, terra e poeira e formam um vórtice vertical e saem girando até ele perder a força e se desmanchar. Então, quer dizer, a temperatura elevada do solo acabam por formar esses redemoinhos. A semelhança que eu faço do diabo poeira com a catarse
é que ela eleva a temperatura das nossas emoções, dos sentimentos, todos misturados, e forma um turbilhão que sai de dentro do nosso ser, do nosso inconsciente, vindo à tona em forma de catarse, diabo, poeira, de emaranhado de emoções. Na vida material, as coisas elas ficam um pouquinho pior quando a gente está fazendo a ressonância, mas não se espante. Tudo é remexido, tratado, ressignificado e depois assenta. Essa limpeza, ela está relacionada com tudo que eu pedi para ser tratado, tudo que eu considerei ser necessário tratar. Você quer um exemplo de como é que eu entendo a catarse, né? Assumir a responsabilidade por minhas decisões. Quando eu consigo assumir essas responsabilidades pelas minhas próprias questões, isso dá uma amenizada. Eu costumava culpar todo mundo, eu me sentia uma vítima do mundo, todos eram responsáveis por minhas decisões, menos eu. Um outro exemplo que eu posso dar é achar que eu achava que eu não era boa o suficiente. Eu sentia culpa por tudo, em todas as minhas ações. E ter consciência do que eu estou fazendo e por quê é uma maneira de eu considerar que eu ofereço o melhor de mim a cada ação, a cada questão que eu me proponha a resolver, a cada serviço que eu faça. Então, tudo é visto para mim agora a cada momento. Eu acredito que cada pessoa sente a catarse de uma forma diferente. Os dicionários, eles definem a catarse como a liberação, né? Como a liberação de algo que estava reprimido. Claro, esse algo são as emoções, são os sentimentos. Aristóteles, que é um filósofo da Grécia Antiga, ele considerava a catarse como uma purificação da alma. Era um meio da pessoa expressar os sentimentos. Então, a psicologia, ela tem uma outra visão. Ela vê como um efeito liberado, né? Efeitos liberados, produzidos pela encenação de certas ações. Como, por exemplo, quando a pessoa está na catarse, ela sente vontade de chorar e ela chora, ou ela tem crise de raiva. Então, em alguns casos, algumas pessoas evacuam, né, os intestinos. Então, na psicanálise, que é a minha área, nós entendemos como trazer à consciência estados afetivos e lembranças que foram recalcadas, ou seja, lembranças presas no inconsciente, que acabam sendo liberadas e a pessoa acaba sentindo, né, os sintomas, as neuroses, que são traumas que estão associados a estes bloqueios. Mas por que algumas pessoas não conseguem perceber que elas estão em meio a uma catarse? Ou ainda, por que algumas pessoas têm medo da catarse? Eu vou procurar deixar isso bem claro para que você entenda. Então, dar atenção para o que o meu corpo estava dizendo foi o primeiro passo. Foi necessário eu olhar para dentro de mim e sentir. Perceber o que meu corpo sinalizava. Se eu não fizesse isso, eu não sentiria a catarse, ela acontecendo. Porque eu iria achar que era um mal-estar e era capaz de eu sair tomando remédios para que passasse a dor das emoções que estavam sendo remexidas. Ou eu procuraria fazer outra coisa para poder ver se eu esquecia o que eu estava sentindo e eu não aproveitaria para utilizar técnicas que recolhem toda essa sujeira e ressignificam. E eu vou falar dessas técnicas em um outro vídeo, tá? Explicar isso direitinho para você. Ou ainda, perceber os insights que a minha mente ela estava elaborando nesse momento da catarse. Porque é um momento de reorganização, um momento de transmutação.
Eu estava atenta a isso, então eu fui aprendendo que eu podia utilizar técnicas neste momento para limpar mais rápido. Então eu aprendi que o medo da catarse é quando nós não sabemos o que fazer ou quando não é feito o caminho das palestras todo, porque aí você não sabe o que esperar, você não sabe como entender. Outra é você temer o desafio, que era algo que eu sentia muito, eu temia esse desafio. Isso também era um bom motivo para que eu tivesse medo no início, não é o que ocorre agora. Eu vou aproveitar para deixar algumas técnicas para que você possa utilizar para limpar este mal-estar tão desagradável, quando você estiver percebendo que você está num processo catártico. Então, eu gosto muito de utilizar a escrita terapêutica livre, que é você levar para o papel as emoções que você está sentindo, todo o sentimento que está vindo, que está saindo na catarse. Então, se você não sabe que emoção está sentindo, então escreva tudo o que você está sentindo com detalhes. Esta é uma boa forma de você esvaziar a catarse e ao mesmo tempo tratá-la, né? Porque veja, quando essas emoções vêm, você imediatamente começa a escrever, a colocar lá. É como que um vomitar no papel, por meio das letras, esses sentimentos, essa dor. A outra forma, ainda com a escrita, é você colocar as palavras que vêm na sua mente. Por exemplo, na última catarse que eu tive, vinha muito na minha mente a incompetência, né? Eu me sentindo incompetente, como se eu não desse conta de nada, eu estava me sentindo péssima. Essa palavra, incompetente, foi a palavra que eu levei para o papel, né? Nesse momento, eu fui trabalhar a minha capacidade, eu fui começar a colocar o lado positivo da palavra em mim. Se eu me sentia incapaz, eu trago a capacidade. Se eu me sentia incompetente, eu trago a competência e coloco escrito lá uma frase positiva sobre eu ser uma pessoa competente, eu ser uma pessoa disciplinada, eu sou uma pessoa esforçada e ser uma pessoa dedicada. Então eu vou colocando coisas que são positivas, ao contrário daquela palavra negativa que veio. Sempre o pensamento negativo e logo substitui pelo positivo, produzindo em seu cérebro hormônios de bem-estar e de felicidade. Experimente que você vai ver como traz bons resultados. A outra técnica que eu utilizo muito é a técnica de liberação emocional, que é a EFT ou TAP. Né? Então, eu utilizo muito trazendo o medo, trazendo a culpa, a angústia e vou trabalhando essas emoções que em um outro vídeo eu ensino para você direitinho como fazer isso, tá certo? Então, eu vou utilizando esses toques que a EFT acaba por ensinar para que eu possa ir tocando num conjunto de pontos que são chamados de meridianos de acupuntura. E isso tudo é feito com a ponta dos dedos. Eu mostro isso para você em uma live específica. Então, isso para mostrar para você que não é necessário você ficar sofrendo com a catarse. Desde que você saiba o que fazer com toda aquela lixarama psíquica que a ressonância acaba por colocar para fora. Hoje eu já sei lidar com a catarse. Muitos dos sintomas emocionais que me levaram à ressonância, eu consegui eliminar, eu consegui ressignificar. Eu sei que eu estou no caminho. Ainda falta um longo percurso, mas cada dia para mim é uma vitória. Então, nesse vídeo eu procuro desmistificar essa ideia do medo, né, de você passar pela catarse. Nós conversamos sobre o que é a catarse, como ela se manifesta, como aconteceu comigo e o que é possível fazer para que possa ser aliviado o sintoma. Tá? Eu deixei alguns exemplos aí de técnicas, 3 exemplos de técnicas que você pode utilizar. Então,
Se a minha história, ela ressoou com você, deixa um comentário. Eu quero saber da sua experiência e quem sabe a minha jornada possa inspirar a sua. Procure compartilhar esse vídeo com quem precisa. Algumas pessoas precisam ouvir isso. Vamos juntos buscar uma vida mais leve, mais tranquila e consciente e equilibrada. Até o próximo vídeo. Até lá!